E hoje a gente precisa conversar sobre o poder dos nossos pensamentos. O que a gente fala para nós mesmas, a nossa comunicação interna vai determinar um pensamento bom ou um pensamento ruim sobre nós mesmos, sobre a nossa situação financeira, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre o nosso aspecto em relacionamentos, sobre o nosso lado conjugal. E é muito importante você fazer essa gestão. Gestão é você entender de forma racional o que é que você anda pensando, o que é que você anda comunicando. Adianta de que você dizer, eu quero uma vida próspera no meu relacionamento, mas aí você diz isso para você e conversa com outras pessoas que relacionamento não presta, que todo homem é igual. Você escuta dessas pessoas que relacionamento não é legal, e aí não há uma coerência sobre o que você quer e aquilo que você escuta. E você pensar algo positivo não é mentir, não é você acontecer algo na sua vida e você, aconteceu algo, eu tava saindo para trabalhar e caí e quebrei o pé. Eu gostaria que eu tivesse quebrado o pé, esse acidente era algo que eu esperava. O seu cérebro subconsciente vai entender que aquilo ali é uma mentira, você não tá falando a verdade. E pensar de forma positiva não é mentir, e sim você tirar o positivo daquela situação. Porque 10% é o que nos acontece, mas 90% é o que a gente faz com o que nos acontece. Então, aconteceu aquele acidente, você não gostaria, mas o que é que você pode tirar de positivo? Poxa vida, eu estava trabalhando muito, eu estava muito cansada. E aí, com esse acidente agora, eu vou poder ler mais, eu vou poder ficar mais tempo com minha família, eu vou poder descansar mais, eu vou poder meditar, eu vou poder aprender hábitos novos que vão me colocar em uma outra dimensão, em um outro patamar. Eu vou agora ler livro, eu vou descansar. Então, é muito importante você falar a verdade, falar o que é que você pode tirar de positivo daquela situação que muitas vezes não era a situação que você queria. Então, é muito importante você fazer a gestão dos seus pensamentos. Quem se comunica errado, comunicação interna, eu sou próspero, eu sou feliz, ou você tem aquela comunicação interna, isso acontece com todo mundo, menos comigo, dinheiro não nasce em árvore, eu não sou tão feliz em relacionamento, e aí você se comunica errado, não tem como o pensamento não ser outro, um pensamento negativo, um pensamento de tristeza. Nos meus atendimentos eu percebo muito isso e faço esse ajuste com os pensamentos das clientes que eu estou atendendo. Eu peço para elas fecharem os olhos e aí eu pratico mindfulness, uma técnica de você se focar com o seu presente, você se conectar com você mesma. Vou me conectar comigo mesma agora. Eu quero que você também se conecte para que você entenda e faça a gestão dos seus pensamentos. O que é que você anda pensando? E tem um exercício maravilhoso que eu queria que vocês anotassem, vocês que pegaram papel e caneta, que é você escrever 3 afirmações diariamente sobre aquilo que você quer para a sua vida. Quando você for escrever essas afirmações, você não colocar assim, eu vou ser disciplinada, eu vou ser próspera, eu quero muito aprender a ler mais, eu quero ter uma saúde melhor. Que o cérebro subconsciente ele não entende, ele entende aquilo como uma escassez, algo que está muito distante. Você já vai colocar, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou realizada. E aí você vai escrevendo todos os dias em um caderninho. Você pega um caderninho, pode até chamar o caderninho de caderno das afirmações positivas, caderno de uma comunicação adequada. E aí você enfeita e organiza e faz aquilo ali uma rotina para a sua vida. Colocar essas afirmações, colocar o que você quer para a sua vida, em cada área da sua vida. E aí, ao final do dia, você vai poder olhar para aquele caderno. Você vai poder rever ao final da semana aquele caderno. E uma prática repetida de 21 a 90 dias tende a ser um hábito.
E aí você vai se habituar a escrever, a comunicar da maneira correta aquilo que você quer para a sua vida. A gente, quando se comunica da forma inadequada, o pensamento ele vem negativo e aquilo ali se transforma em um pensamento ruim para a nossa vida, em um pensamento negativo. E agora eu queria te dar, amiga, algumas dicas para você aprender a gerir melhor os seus pensamentos. A primeira dica que eu quero te dar hoje é você parar de se preocupar com aquilo que você não tem controle. Aquilo que a gente tem controle, a gente para, pensa e fala lá. Essa situação, eu tenho controle? Sim. Eu respondi sim. O que é que eu posso fazer nessa situação? Se eu for por esse caminho vai acontecer isso. Se eu for por esse outro caminho vai acontecer isso. Aquilo ali você tem controle. Mas as situações que não tem controle, muitas vezes a gente fica lá, os pensamentos trabalhando. Muita energia. O nosso cérebro é um órgão pequeno, mas ele demanda 25% da nossa energia. E se você utiliza essa energia contra você, com excesso de pensamento, com situações que não estão no seu controle, aquilo ali vai demandar ainda mais de você. E se seus pensamentos estão no passado, aquilo ali vai demandar ainda mais da sua energia naquele dia. E aí você fica sem conseguir os resultados que deseja, aí você fica sem conseguir ter algo bom na sua vida. E aí você vai pensando, meu Deus, por que isso só acontece comigo? Por que não tá andando minha vida? Eu não tô prosperando, eu não tô tendo o resultado que eu tanto desejo, mereço. Porque, amiga, a sua comunicação está inadequada. A nossa comunicação tem que ser coerente com o que a gente quer. Com o que a gente quer para a nossa vida, para poder ter pensamentos prósperos, pensamentos positivos, tirar a negatividade da nossa vida. Ju, mas eu não vejo saída, eu vejo muita coisa negativa, mas começa a comunicar diferente, começa a mudar o teu olhar. Ao invés de você ver coisas negativas, ver coisa positiva. Ju, quer dizer que é para eu mentir. É para eu mentir. Eu tô feliz, mesmo sem eu estar. Não, não é para você mentir. Dessa forma, o seu cérebro vai entender que você tá mentindo. Mas você naquela situação tirar o melhor. Eu dei um exemplo que você vai aí sair para trabalhar, torce o pé e aí tem um problema, precisa ficar 15, 20 dias numa cama. Mas aí o que é que você vai tirar de melhor desse momento que você vai estar lá parada? Você vai ler, você vai descansar, você estava trabalhando muito, você estava pensando demais, agora você vai pensar da forma certa, focada no presente, sem focar no passado, sem focar no futuro. Tudo é questão de treino, você treinar a sua mente para trabalhar ao seu favor. Você treinar a sua mente para produzir sentimentos bons, tirar os sentimentos tóxicos. Ju, mas a gente não muda sentimento, mas a gente muda lá na base. A nossa comunicação. Comunicação para nós mesmas. Ju, mas minha comunicação não é legal. Minha comunicação não é legal e faz tempo que não é legal. Isso tem a ver muito com as suas crenças, com o que você aprendeu sobre a sua identidade, com o que você vem comunicando sobre a sua capacidade, com o que você veio aprendendo a vida toda sobre o seu merecimento. Mas aí, amiga, você pode reprogramar essas crenças e começar a nutrir crenças fortalecedoras para a sua vida e dessa forma fazer a comunicação adequada. A comunicação adequada com o que você quer para a sua vida, profissional, financeira, pessoal, não interessa a área. Quando você se comunica da maneira correta, aquele pensamento vem da maneira correta e aí você vai produzir o sentimento correto. E as coisas começam a fluir na sua vida e você não entende. Poxa, tá começando a fluir, porque você está selecionando melhor o que ouve, porque você está comunicando da maneira correta, porque você está envolvida em ambientes onde as pessoas torcem por você, onde você pode aprender coisa nova, onde você pode evoluir, onde você pode crescer, onde você pode prosperar. E aí, com a comunicação adequada, hábitos adequados, não é só comunicar se você está tendo hábitos inadequados. É ter coerência, o que eu quero, o que eu comunico, onde eu ando e o que eu faço. E aí, tudo fecha, o ciclo fecha. Outra coisa
Autoconhecimento é vida. Você tem que entender que autoconhecimento é a chave para grandes mudanças. Então você tem que saber exatamente se conhecer e atribuir as emoções certas para aquilo que acontece na sua vida. O que acontece, eu já falei, é só 10% na sua vida. Mas o que é que você faz com o que acontece, com o que te acontece? Você chora, você se desespera, você atribui uma emoção ruim, aí chama um palavrão, isso só acontece comigo, ou você vê aquilo ali como uma coisa que não era o que você esperava, mas você vai saber superar, você vai saber ter resiliência, ter garra, você vai poder se reinventar, você vai tirar um ponto positivo daquela situação que não é tão legal. Isso que a gente passou durante esse último ano foi legal? Pandemia, muita gente perdeu aí orçamento, teve situações de dificuldades, não foi legal. Muitas pessoas perderam pessoas queridas, parentes, amigos, não foi legal. Alguns trabalhos tiveram que se reinventar e tiveram que ter situações que você não esperava. Muitas vezes você deixou de crescer, você deixou de ganhar um valor de salário maior, sua empresa deixou de ter um faturamento maior, não foi legal. Mas aí, com esse tempo parada, com esse tempo mais em home office, com esse tempo mais com a vida de forma diferente, o que é que você aprendeu de novo? O que é que você aprendeu? Poxa vida, Ju, eu aprendi que eu preciso me reinventar, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso estar sempre atualizada, estudando. Eu aprendi que eu preciso entender mais do digital, eu preciso me comunicar mais, eu preciso colocar mais meu rosto aqui, o rosto da minha empresa, eu preciso vender melhor, eu preciso aprender técnicas de conversar com a minha audiência e entender qual é a necessidade real do meu cliente, qual é o propósito da minha empresa. Do mesmo jeito que você faz essa avaliação do seu lado profissional, amiga, você precisa fazer a avaliação do seu pessoal. Oi, André, oi, Anne, oi, Drica, sejam bem-vindas. E é muito importante você entender que se você não tem um propósito claro para a sua vida vai se repetindo da mesma maneira do passado. É como se ela já tivesse uma programação. Seu cérebro tem uma programação, seu cérebro inconsciente tem uma programação já traçada. E aí as situações vão acontecendo, você não tem trabalho nenhum, porque a nossa mente ela tende a poupar energia, aí ela não tem trabalho nenhum, com essa situação aqui, o que é que Vânia faz com essa situação? Quando acontece essa situação, ela pega que drive aqui para resolver aquela situação. E quando acontece essa outra situação, o que é que eu pego aqui do passado? E aí você não vai tendo consciência real daquilo que vai acontecendo na sua vida. E você vai deixando o cérebro inconsciente dominar a sua vida. Determinar o que é que você precisa fazer, determinar as suas ações, determinar as suas atitudes, os seus comportamentos, a sua fala. E é muito importante você entender que o medo, ele faz parte da nossa vida. Você não ter medo não é normal. O medo faz parte. Mas o medo ele não pode paralisar. Eu aprendi que Deus quer da gente que a gente que seja mais humilde e ajudar mais o próximo. Pois é, na pandemia você aprendeu isso, que você precisa, né, Sônia? Ser mais humilde, ajudar mais o próximo, tentar levar uma palavra que muda a vida da outra pessoa. Você muitas vezes faz assim, eu já sei tudo que essa moça tá falando aí, Juliana tá fazendo essa live, tudo eu já sei. Mas às vezes uma frase aqui que eu falo, uma palavra que eu falo, você tem um insight, você tem uma virada de chave na sua cabeça sobre aquele determinado assunto que eu tô falando e que você já sabia. Você começa a abrir a mente para outra situação, daquele mesmo assunto. E aí quando você leva esse amor ao próximo, você está desenvolvendo o quê? Uma soft skills imprescindível no mundo atual. Uma competência da inteligência emocional imprescindível, que é a empatia. Você tem empatia com o próximo.
Você olhar para o próximo com carinho. Você poder entender aquela situação que a pessoa do outro lado está passando. Não necessariamente você precisa concordar, você precisa estar totalmente alinhada com aquela pessoa, mas você entender, às vezes é um pensamento contrário, às vezes é uma situação que você não concorda, às vezes é um estilo de vida que não é o seu, mas você se colocar no lugar da pessoa e entender aquela situação que a pessoa está passando. E é muito importante, voltando ao assunto, é você gerir os seus pensamentos. O medo é importante você ter, mas aí você enfrentar as situações mesmo com medo. Tô com medo, mas como é que eu faço para trabalhar esse meu medo? O medo ele não pode lhe paralisar. E aí quando você se comunica da maneira certa, você começa a trabalhar os seus medos. Eu tô com medo, aquele medo veio para mim. Tô com medo de investir, eu tô com medo de empreender, eu tô com medo de fazer algo diferente aqui no meu trabalho, eu tô com medo disso, eu tô com medo, eu tô inseguro. Mas aí você vai trabalhando com a sua comunicação interna. Oi, William, seja bem-vindo, amigo. Você vai trabalhando com a sua comunicação interna. Eu posso, eu consigo. E quando você comunica da maneira adequada, você atribui aí dentro da sua mente bons pensamentos. Você começa a retirar, eliminar de vez os pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos, eles não favorecem. Eles pegam o medo assim, vão crescendo o medo, vai fazendo com que o medo seja alimentado dentro da sua vida. Aí vem o combo do insucesso: comunicação errada, pensamento ruim, aumento do medo, sentimento tóxico. E aquele sentimento vai crescendo. O sentimento tóxico, ele não sai da noite para o dia. Isso é treino, isso é inteligência emocional. É você trabalhar o seu inconsciente lá da base. O que é que eu estou pensando agora? Meu foco está no passado? Eu estou vivendo de passado, só reproduzindo as mesmas situações do passado? Eu não estou me reinventando? E aí você vai fazendo aquilo ali crescer. É muito importante você gerir o que você comunica. E entender onde estão os seus pensamentos. Seus pensamentos estão num futuro próspero, que você vai realizar as suas situações pessoais, que você vai ter sucesso, que sua família começa a profetizar, amiga, na sua vida. Escrever essas 3 afirmações diariamente é um exercício transformador. Todos os dias pegar o caderninho dos pensamentos positivos e escrever 3 afirmações boas para a sua vida. Esse hábito, se você repetir de 21 a 90 dias, ele vai ser implementado de vez na sua vida. Eu tenho horror a pegar ônibus, mas eu estou trabalhando e pego Uber. Pois é, e você começa a comunicar coisas boas na sua vida. Começar a comunicar que você merece coisas boas. Ai, Ju, e por que às vezes esses pensamentos negativos, eles vêm e ficam? Porque às vezes é uma programação mental. Crenças ruins que você vem alimentando, de que você não pode, de que você não é capaz. E aí chega uma pessoa e diz algo que você não gostaria, e aí você internaliza: não, aquilo ali é pra mim, aquilo ali realmente a pessoa disse que eu não tenho futuro, que eu não vou evoluir e que eu não sou próspero. Vou colocar pra mim. Você internaliza aquilo ali e vai fazendo aquilo ali como uma verdade absoluta. Você vai nutrindo dentro de você aquela situação que não faz parte da sua vida como uma verdade absoluta. E aquilo ali só faz crescer. Quando você trabalha a sua identidade, as suas crenças fortalecedoras, reprograma o seu passado, você entende que você precisa nutrir uma comunicação correta para produzir um bom sentimento e aí você ter os resultados que você tanto deseja para a sua vida. Seja bem-vinda, Joana Dark, Valéria, Lourdinha. Eu quero muito, meninas, que vocês possam nessa manhã anotar esses pontos chaves que eu passei aqui nessa live de agora. Deste momento, você possa se conectar com essa live. Você possa escrever em um papel o que é que você deseja para a sua vida nesse segundo semestre de 2021.
Ai, tem gente que já deu o ano de 2021 perdido. Ai, o ano de 2021 está perdido. Não, amiga, ainda tem muitos meses aí pela frente. Ainda tem aí 4 meses para você trabalhar bem o seu ano. 5 meses para você trabalhar muito bem o seu ano. Escreve no papel o que é que você precisa realizar ainda esse ano. Coloca aquilo como uma verdade. Prega ele aí, coloca ele, cola em um lugar que você possa olhar todos os dias e já se sentir naquela realidade. Ju, mas eu estou muito distante. Começa a comunicar que você está perto de atingir aquilo ali. Que você é uma pessoa que pode, que você é uma pessoa capaz. Que você para de colocar pensamentos negativos e de começar só a atender às expectativas das outras pessoas. Quando você vive no seu inconsciente, o seu consciente, ele não trabalha da maneira correta e você não entende onde você quer chegar. Você não entende onde você quer chegar. É como se tivesse uma montanha bem alta e você tá lá embaixo. Você tá lá na base assim da montanha e tivesse um obstáculo muito grande, que é a montanha. Aquela montanha é a jornada da sua vida. Se você não treina, não trabalha para ter mais clareza sobre o que você quer, onde você tá, o que é que você comunica para você mesma, quais são suas ações do presente. Você faz coisas novas. Errar não é legal. Errar não é legal, mas qual é o tipo de erro? O erro é repetido, você está repetindo os mesmos erros, as mesmas situações, ou você está errando de forma diferente porque você está agindo, você está tentando. E aí você vai tendo mais clareza. Entenda que você precisa chegar no topo da montanha da sua vida. Sabe o que é o topo da montanha? O topo da montanha é quando você tem vista, quando você vê com clareza. Você olha para trás, você vê a jornada que você caminhou, a forma como você subiu essa montanha, eliminando obstáculos, sendo forte, eliminando barreiras, vencendo desafios, vencendo comentários, vencendo expectativas erradas das outras pessoas, vencendo críticas, vencendo pessoas querendo diminuir a sua imagem, diminuir quem você é, vencendo atribuições no seu trabalho, se desafiando, acordando cedo, adquirindo bons hábitos, se comunicando da maneira correta, andando com pessoas que te ajudam, que te agregam. E aí você olha, eu andei isso tudo, fiz exercícios, treinei, tive coragem de entender a mim mesma, investi no meu autoconhecimento. Hoje eu sei qual é o meu perfil comportamental, a maneira que eu ajo, como é que eu desenvolvo as minhas competências. Se empoderar é importante, Sônia, mas muito mais importante é você entender exatamente para que você veio ao mundo, seu propósito, as situações que você se sai melhor, em que você é boa. Quais são as suas forças? Quais são as suas competências? Qual é o seu estilo de liderança? O que é que você quer para a sua vida? Quais são as suas metas pessoais e profissionais? E aí você começa a pensar da maneira correta para poder a sua vida andar. E aí você elimina os pensamentos negativos. Sabe por quê? Porque você está trabalhando o seu desenvolvimento e a sua comunicação. E aí você começar a ter os resultados que você deseja. Ver que somos bons, ver que somos capazes. Nós mulheres somos muito capazes de realizar o que a gente deseja. Então, me prometam que vocês vão fazer esse exercício, colocar as afirmações diárias nesse caderninho, escrever, ler e aí transformar isso em um hábito. E parar de se preocupar com aquilo que não está no seu controle. Começar a se preocupar com o presente. O passado ficou para trás. O erro aconteceu, para você olhar para o erro, ver o que é que você precisa extrair desse erro e fazer diferente. O que é que eu posso mudar? A situação não estava no meu controle. Se não estava no seu controle,
bola pra frente. Se estava no seu controle e você não agiu, porque não agir também é uma decisão. Ah, eu não vou tomar um partido, eu não vou me posicionar, eu vou ficar sem agir. Quando você fica sem agir, você decidiu em não agir. Você se posicionou em ficar omissa, em ter medo. Então, olhar para o passado, o que é que eu precisava ter feito naquela situação? Eu não vou mais repetir. Eu vou começar a agir de forma diferente. Eu vou começar a agir com mais energia. Eu vou começar a profetizar a minha vida. Acordar com bons sentimentos. Ter bons hábitos. E dessa forma, nutrir a minha comunicação. A comunicação é a chave para produzir bons sentimentos. Anota essa frase aí. A comunicação é a chave para nutrir bons sentimentos, porque quando você se comunica da maneira correta, você nutre bons pensamentos. E dessa maneira você vai ter bons sentimentos e produzir as crenças necessárias, fortalecedoras, impulsionadoras dos seus sonhos, dos seus resultados e dos objetivos que você tanto deseja.